Eu sou o Luiz Fernando, desenvolvedor do TFT Screen Layout Helper, e hoje eu vou ensinar vocês como é que usa. O programa foi feito para telas de TFT, então ele serve tanto para o ESP32 quanto qualquer outra coisa que use tela de TFT. Então a gente tem à primeira vista ele aqui assim, ele é bem simples de usar, você pode alterar aqui tanto para o escuro quanto para o claro, tá? E ele está em dois idiomas também, temos em inglês e português, como é o que interessa. Eu já tenho alguns modelos que eu criei, que são os layouts que eu desenvolvi. Então você pode vir aqui em carregar layout. E se você for nessa parte aqui dentro da pasta, em exemplos, vem aqui sim, vai ter as opções de layout. Então você pode vir aqui e selecionar qualquer um desses. Os textos funcionam assim, se você escrever um texto muito longo, ele acaba que ele ultrapassa a tela aqui, né? E o que está para fora não vai ser desenhado. Então é bom você tentar isso. Aí você pode vir editar o texto, você pode editar a cor também, escolher a cor que você quiser, dá pra você inventar a cor aqui também. Então é algo bem simples, bem fácil de usar. A questão de imagem, nesse exemplo aqui, a imagem ficaria no cartão de memória. Porém você pode colocar a imagem na memória interna. É importante ressaltar, se a imagem tem fundos transparentes, que é o caso dessa imagem aqui, você tem que usar transparência. E quando a gente vem aqui e seleciona a memória interna e pede para ele gerar os códigos ou arquivos, ele vai gerar esse código aqui pra gente. E isso aqui é a nossa imagem. Esse carinha bem aqui, ele é um magenta e ele representa o nossa transparência. Então quando eu coloco essa cor aqui, que é no caso a transparência, eu tô falando para ele, não desenhe o magenta, entendeu? Então ele não vai desenhar o magenta, é como se fosse aquele fundo verde, entendeu? Que o pessoal usa bastante, porém aqui a gente está usando magenta, já que o verde ele é bem comum, então eu não quero que ele apague o verde. Aqui é uma função que vai desenhar todo o conteúdo que está aqui na tela, então eu preciso só chamar essa função aqui. Mas se eu quiser desenhar apenas um conteúdo, só esse texto, ou só esse, ou só essa imagem, eu posso chamar a função de forma individual. Como seria? Aí a gente tem aqui o nome do que você está desenhando, no caso é essa imagem, do cartão de memória, e o nome da função. Então como eu chamaria essa função? Primeiro a gente vai ter que chamar esse arquivo void, esse arquivo layout.h. Então a gente vai copiar ele aqui, e a gente vai lá no nosso cara aqui. Quando eu jogar ele aqui dentro, eu posso vir aqui e procurar a função. Eu quero desenhar só essa função aqui, no caso só o microSD. Eu pego essa função aqui, copio ela, e aonde está o layout aqui, eu troco por ela. Aí quando ele for limpar a tela, ele vai fazer o que? Ele não vai desenhar todo o código que a gente colocou, que seria todo esse arquivo aqui. Ele vai desenhar só o cartão SD. Beleza? Então a gente pode fazer de diversas formas diferentes, você pode usar várias combinações diferentes. Você pode colocar para ele desenhar só o cartão SD, você pode colocar para desenhar o cartão SD com algum texto. Então dá para usar várias combinações diferentes. O programa é bem fácil de usar. Se você quiser criar algum texto aqui, você pode escrever aqui assim. É sempre importante você se atentar na questão de tamanho, porque dá para você decidir a fonte também, o tamanho da fonte. A questão do tamanho do texto, porque se ele ultrapassar a tela, que é o caso que aconteceu aqui, ele fica muito ruim. Aí o que você pode fazer? Você pode quebrar o texto. Futuramente eu vou melhorar isso para ele quebrar o texto automático. Mas como seria quebrar o texto? Você poderia fazer assim: você escreve um pedaço, vem e escreve mais um pedaço, entendeu? Essa seria uma ideia para você quebrar o texto. Ou você pode deixar ele menor. Aqui ele não permite que você diminua muito o texto, porque as telas de TFT elas têm um limite de pixel, então elas não são igual às telas de LCD, que as telas de LCD elas não têm limite de pixel, né? Com tantos pixels que você pode fazer o que quiser. A imagem você consegue manipular ela como você quiser. Vou pegar um exemplo de uma imagem aqui. Por exemplo, essa imagem do Bluetooth aqui. Vocês podem ver como ela é gigante. Então a gente pode vir aqui. Essa caixinha ela serve para você colocar proporcional. Então se eu quero
redimensionar ela de forma proporcional, eu deixo marcado, o que é o meu caso. Agora, se eu não deixar marcada ela, aí ele faria de forma desproporcional. Entenderam? Então, se você vier em gerar código, ele te mostra exatamente quanto aquela imagem pesa. No caso, não só a imagem em si, o código todo. Então, aqui no nosso caso, ele está com 4.88 KB. Tranquilo, é levinho. Mas, por exemplo, se eu pegasse uma imagem e deixasse ela gigante, entendeu? Tá? E tentasse gerar o código, ele já ia ficar bem maior. Então, quanto maior a imagem e quanto mais escura a imagem tem, mais pesado fica. Se a imagem for muito grande, vale mais a pena você usar no microSD. Agora vamos mudar para o outro, na questão do microSD, como é que funciona. Vamos limpar aqui e vamos carregar outro layout. Aqui a gente tem outros layouts. Vamos pegar esse aqui, esse mesmo aqui. Então o de microSD, ele funciona assim. Se você já desenhou e você quer salvar, pode vir aqui e ele vai salvar igual esses arquivos aqui que eu já salvei. Agora, no caso do microSD, é bom você não salvar na mesma pasta, porque como eles usam a mesma fonte, você pode acabar confundindo o layout com o arquivo JSON do microSD. Então vamos gerar códigos aqui. Vamos vir aqui no microSD. Vou colocar aqui uma nova pasta aqui só para servir de exemplo. A gente vai dar um nome. Beleza. Agora vamos na nossa pasta. E aqui, como vocês estão vendo, ele criou dois arquivos. Esse primeiro arquivo, ele representa o JSON. E o que esse arquivo tem? Ele tem todas as informações que a gente precisa para ler lá dentro do OSM. Aqui. E ele funciona assim. Aqui a gente tem o X, o Y, a altura e a largura. E se é transparente ou não. Se for texto, ele tem dois negocinhos aqui, né? Se for imagem, outro se for texto, são dois objetos. Se for texto, ele diferencia, se for imagem, ele diferencia. A gente sempre vai ter o nome, porque se você quiser se referenciar ao texto, você pode usar dessa maneira. No caso, você acessaria o objeto textos e você especificaria qual objeto você quer em específico. Ah, eu quero só o texto 1, ou eu quero só o texto 2. E aqui a cor em hexadecimal. Então agora a gente vamos colocar isso em prática. Seria o que? Vamos ler isso daqui lá dentro do ESP32. Eu vou conectar o meu ESP32 aqui. E vamos começar a ler esses arquivos e ver se está tudo funcionando do jeito que a gente quer. Eu vou começar pelo de memória interna. Então esse aqui é o primeiro que a gente vai testar. Ele tem que lidar com textos e imagens e são textos coloridos. Então vamos ver como é que ele vai se sair. Eu já gerei os arquivos e tudo mais, então já está tudo pronto. A gente só tem que ir lá agora e testar. Então a gente já tem aqui os nossos exemplos prontos. Então o nosso ponto H aqui, ele já tá do jeito que a gente quer. Então ele já tem. Mas vamos mudar, né? Vamos ter certeza de que é exatamente o que a gente quer. Vamos vir aqui em gerar código. Tá? Memória interna. Vamos pegar esse código. Não. E vamos pedir para ele desenhar tudo. No caso é essa função aqui que a gente quer. Que é a função que desenha tudo. Vamos trocar essa função bem aqui. Eu vou conectar o meu ESP32 aqui e vou gravar usando a câmera do meu celular. Já está aqui nosso ESP32. Eu estava testando ele com o cartão de memória mais cedo. E agora a gente vai fazer com a memória interna. Eu tirei o cartão de memória e vamos subir o nosso código. A gente vai esperar ele carregar tudinho, compilar e começar a executar o código. Eu já volto. Aqui ele já concluiu. Ele já está aqui funcionando, como vocês podem ver.
Então ele é bem simples de usar. Vou conseguir dar um pouco legal. Ele é bem simples de usar e ele tá exatamente igual que tá lá no nosso computador, tá? Então ele tá exatamente dessa maneira aqui. Agora a gente vai gravar o de memória externa, que é o de micro SD, e ele tem uma funçãozinha bem simples. Então aqui estão os arquivos, tá? Se você vir aqui nos exemplos, vai ter o nosso arquivo aqui, o de Arduino, e os nossos arquivinhos aqui, nossas imagens, né, nossos ícones. Esses dois são os nossos layouts, então você pode fazer vários tipos de layouts diferentes e usar eles dentro do mesmo cartão de memória, porque daí a gente tem uma limitação de memória muito menor, então a gente pode criar centenas de arquivos e quanto mais espaço a gente tiver no cartão, mais arquivo a gente pode tacar dentro dele. Então dá para vocês fazerem muita coisa. Já dentro do nosso código, ele funciona assim. Essa parte é muito importante vocês se atentarem. Como a gente está usando memória externa, aqui dentro do meu código eu tenho duas funções, que é essa daqui, que é de desenho de imagem opaca rápido, e esse de imagem com transparência. Qual que é a diferença? Se você desenhar ele nessa função, o que ele faz? A imagem acaba borrando, ela desenha muito rápido e ela acaba borrando. Porque o ESP32, acredito que o Arduino também, eles têm um tempo de processamento muito inferior a um processador de computador. Então ele acaba não entendendo direito o que é aquele arquivo RAW e desenha ele todo borrado. Porque assim, se for sem transparência, ele não tem tanto problema. Mas se tiver com transparência, ele não vai dar certo, ele vai desenhar todo borrado. Claro que se for memória interna, você não precisa se preocupar com isso, que como ele já está dentro da memória interna, ele vai desenhar muito mais rápido. Então aqui a gente verifica, né, se ele tem transparência ou não. No caso, se ele tiver transparência, ele pula esse cara e vai desenhar nesse outro cara aqui, porque ele tem transparência. Já aqui é o nome da nossa pasta, o nome da pasta onde estão os arquivos do SD. Aqui vocês já conhecem, ele vai só converter a cor. Beleza? Esse outro aqui é para ele desenhar, é uma função para desenhar todos os elementos, todos. Então aqui ele verifica a questão da transparência. Aqui ele vai desenhar os textos, todos os textos que a gente tiver. E essa funçãozinha é para desenhar o nosso layout usando o arquivo JSON que a gente cria dentro do programa. Então primeiro ele vai tentar iniciar o cartão de memória. Se ele iniciar, ele vai seguir em diante. O resto aqui são só algumas outras funções que vão fazer a mesma coisa que eu acabei de falar. Vai fazer desenhar o texto e vai desenhar as imagens. Tá? Essa outra função ela é bem interessante. Ela faz o que? Ela desenha pelo nome do elemento. Então vamos supor que você tem lá. Você tem no nosso caso aqui, né? Você quer desenhar um texto. E aí você vai falar assim, ah, mas como é que é o nome do texto? Ah, é o texto 1. Mas eu quero desenhar só o texto 1. Aí você pode chamar a nossa função Draw Elements by Name. Como é que ela funciona? Ela vai procurar dentro do nosso JSON esse texto 1 e se ele encontrar, beleza, ele vai desenhar. Se ele não encontrar, aí ele não vai fazer nada e vai te dar uma mensagem de erro dentro do monitor serial. Dito isso, a gente vai agora colocar esse código e vamos ver se ele está funcionando da maneira como eu disse. Esses arquivos do SD, eles funcionam da seguinte maneira. Eu já conectei o meu cartão de memória aqui no computador. Ele está naqueles adaptadorzinho USB. Você vai fazer o que? Se você quiser, você pode pegar esses arquivos e jogar diretamente para cá. Já é algo que eu não recomendo, senão fica muito bagunçado. Então cria sempre uma pasta. Aí você pode nomear a pasta aqui. E se você nomear a pasta ali, você tem que trocar aqui também, né? Teria que trocar todos os lugares que tem USB files aqui. Mas a gente vai usar pela pasta que eu prefiro, fica bem mais organizado. Agora que já está aqui, não preciso fazer mais nada. Vamos empurrar esse nosso código lá para o ESP32 e ver como é que ele se comporta. Aqui ele terminou já de compilar o programa. Eu deixei o cartão SD fora só para vocês verem como é que funciona. Ele não leu o cartão, então ele deu um erro. Agora eu vou conectar o cartão e vamos de novo. Agora com o cartão conectado, vamos testar. Ele leu o cartão e já deu um OK pra gente. Se eu apertar aqui, ele troca de ícone pra gente.
E tudo isso lendo os ícones direto do cartão de memória. Então aqui não tem nenhuma interferência do computador. Como vocês puderam ver, o programa ele é bem simples, é bem fácil de usar. Então você consegue fazer muitas coisas no programa, você pode criar o seu próprio layout. Infelizmente o programa não é perfeito, né? Eu espero que vocês gostem do programa. Tá? Ele é bem simples de usar, é bem fácil. Ele tem 2 idiomas, você pode colocar tanto em português quanto em inglês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe no vídeo. Ou se vocês encontrarem algum bug, qualquer tipo de coisa que seja. Se vocês acharem que dá pra mim implementar alguma ferramenta, mudar alguma outra coisa, podem deixar aí, eu vou ler tudo. E espero contar com o apoio de vocês, tá, gente? Não deixem de me apoiar, vão lá no GitHub, deem uma olhada nos meus outros projetos. E é isso, gente. Qualquer coisa que vocês verem que dá pra mudar isso, dá pra mudar aquilo, ou se vocês verem que tem alguma coisa que tá dando bug, que tá causando alguma coisa, só vocês mandarem pra mim aí nos comentários que eu vou ler. Outras coisas que vocês podem fazer no programa, que são coisas mais intuitivas, né? É a questão de você pode apagar, é fácil de apagar as coisas, fácil de criar os textos. Então você pode escolher a cor também. Então vocês conseguem fazer milhares de coisas diferentes. E aí vai da tua criatividade criar o que você quiser, do jeito que você quiser. E sempre salvar o seu layout, que senão você vai acabar perdendo. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau.